esta semana, em 3 palavras, eu acho que seriam bem-estar, amizade e groove. Muita energia, péssima forma física, tem que começar a correr e principalmente isso. Eu acho que resumiria em conquista, energia e desfrutar. Desafiante, Sim, cansativa, sim. mas muito, muito gratificante. Então, tudo começou quando o Alice nos falou de uma peça que lhe tinham falado, uma peça que se chamava Venus Notorious para 2 pianos, xilofone e bateria. Nós fomos ouvir todos esta peça, gostamos imenso e entramos em contato com o compositor Zac Browning para saber onde é que podíamos adquirir a partitura e se tínhamos autorização para tocar e tudo mais. When Francisco reached out to me after seeing and hearing about my piece Venus Notorious, and they played that about a year later, and I happened to hear it. I was in Chicago and I heard it on my phone on a streaming of the concert, and I was completely blown away. E quando nós lhe mandamos este e-mail, ele respondeu enviando logo a partitura gratuitamente e enviou ainda mais 2 partituras, de um duo de pianos e de um duo de percussão que ele escreveu. Immediately I said, we have to do something together, something new. And they came right back and said, let's do that. Nós não dissemos um dia, acho eu, só dissemos na semana depois. De que o Zac vinha? Acho que não dissemos no dia. Quando nós fizemos esse ensaio, tu foste embora, nós fomos falar lá em cima com a direção, ver como é que isso estava e tal e coisa, a gente sentou-se nos sofás, estávamos literalmente à espera que o nada acontecesse, estávamos só à espera de ver se a Cristina aparecia ou não, e depois tipo ela sai, olha, o vosso projeto foi aceito, e foi à vida. E nós ficámos ali, assim, com o projeto aceito, tipo, pronto a ser entregue, e acho que quando dissemos absolutamente nada porque não nos lembrámos de ti. Ficaste assim de fora. Pá, parecia um bocado impossível, porque já passamos por tanta coisa, por tantas adversidades, por tantas circunstâncias de fazer este projeto acontecer, que é os Nota do Meio, mas depois de saber que ele realmente vinha cá, só de haver essa possibilidade já era uma conquista. Acho que foi um bocado... Sim, quando nós falávamos com ele e ele eventualmente foi ele que nos disse que gostava muito de vir a Portugal, toda essa ideia era muito boa, mas ainda nos parecia muito distante e basicamente impossível. E quando nós temos a confirmação que de facto o projeto ia acontecer, acho que nós próprios até precisamos de alguns dias para realmente digerir essa informação e perceber que ia mesmo acontecer. Portanto, a sensação foi muito boa, foi de um entusiasmo enorme e enfim, uma coisa essencialmente inacreditável. Sim. Acho que depois o Zac assistiu ao concerto, depois é que chegou um e-mail a dizer o grupo tem boa energia e depois, pá, vou pensar em escrever ou melhor, estou a pensar em escrever uma obra para vocês. E depois desenvolveu-se, passaram vários meses e tal, depois de repente tivemos um primeiro esboço. I'm very excited about Soul Prophecy, the piece that I wrote for them. And to be here on campus has been a great experience to work with them. In particular, Francisco would send me videotapes of rehearsals. And I was able to look at those and go back and forth with him about ideas to change things around. And it was very helpful. He's very good. E eu não tinha noção de como é que a peça soava quando eu estudava. Sozinho. Pois eu também em casa eu tocava e por aí tinha notas soltas, tarira, depois tinha pausa, tarira, não sei. Sim. Mas depois, quando nós fizemos o primeiro ensaio, foi uma revelação para todos nós. Sim. Nós ficámos super encantados com a peça, achamos que a E a peça... própria temática em si, perceber que aquilo era sobre a lenda de Fátima e sobre os pastorinhos e não sei o quê. Exatamente. Coisa linda. E a dedicação que o Zac demonstrou, fazer uma investigação sobre o nosso país. Sim. Ter as datas corretinhas e tal, os nomes Exatamente, certos. todo o trabalho de investigação e depois, de facto, eu acho que a peça conta mesmo uma história, desde o início até ao fim, Sim. mesmo o nome de cada parte da Mas sempre peça. com muita energia, nunca Sempre perde energia. com muita energia. The piece that I wrote for them, it was probably the first piece that I really used interrelated combination of feng shui and magic squares. Because in this piece, it uses the feng shui applied to the dates that Mary appeared at Fatima in the Lady of Fatima experience in 1917, along with the magic square of the sun. So the two
things came together really nicely in this piece, and I learned a lot from that, and I can't wait to continue that process. É que nós, quando começámos a pesquisa das peças do Zac Browning, ou seja, quando nós descobrimos, digamos assim, o Venas Notórias, nós já tínhamos uma certa afinidade com aquele tipo de linguagem, ou seja, enquadrava-se muito bem no quarteto. It was like they already knew this piece. They're like perfect group for this piece. E depois conseguir falar com eles já foi uma conquista enorme, mas a maior mesmo foi esta disponibilidade, esta simpatia, este querer fazer uma peça para nós, especialmente para nós. And the collaboration just continued with all the players, and I'm very excited about the energy they produce together and the piece, how it fits them. So it's about, it reminds me of collaborating when I was in jazz, and you're playing with other people, and you both share the beat, you both feel that beat, and you're able to just go off in left or right directions, and everybody can follow each other, and that's what this group's like. It's a very wonderful feeling to be working with them. Sim, e nós sentimos que, enfim, nós já tínhamos conhecido algum trabalho do compositor e de repente ao termos uma peça que é escrita para nós, acaba por ser quase uma afirmação que temos de que enfim, para já de perceber que de facto o projeto é mesmo real e vai mesmo acontecer, e acaba por dar uma certeza a todo o grupo de que o grupo é valioso neste campo da música nova e que podemos ser algo interessante a contactar com estes compositores que se interessam neste tipo de formações. Foi uma sensação muito boa também, de imenso entusiasmo. As Francisco reached out to me, my wife had breast cancer, and she was diagnosed in 2019, and she died in 2024. And during this process, I stopped doing any lectures. I still continued to write, but I didn't travel to any performances or anything. So, you know, they were great. I was working on this piece, and she died, and they interrupted. I didn't work for a while. And I came back, and they were patient and working on me. And in a way, they really helped me through that process, you know, moving forward. And to be here now, I feel so much more like I can begin the second chapter, that I can get out there and do this again and go. I'm going to lecture tomorrow. I can start doing these concerts and lectures again. And, you know, when you got these kind of musicians behind you, you know, you're going to look good. All you got to do is stand there. So, yeah, I learned a lot from this experience, from the musical side and from the emotional, professional combination of moving forward, yes. Na preparação destas peças, o desafio acaba por ser sempre, pelo menos para mim, o compreender do todo, porque por vezes a parte individual até tecnicamente nem é muito exigente, mas perceber como é que a parte se encaixa no todo, porque é que estão a fazer determinado ritmo no contexto do grupo, é que é realmente o que é complicado. Portanto, para mim, muito do meu estudo foi a partir mesmo da partitura geral e não só da minha parte, de apontar todas as referências dos outros instrumentistas, dos colegas, amigos, para perceber como é que eu me encaixava naquele desenho, quando eu tinha compasso de espera, o que é que eles estavam a fazer, para também nos ensaios poder ter sempre uma noção do todo e não estar simplesmente a tocar a minha parte e a tentar encaixar de alguma maneira abstrata na parte dos outros. Eu desmontei muitos suportes e tentei misturá-los para conseguir ter as alturas para conseguir tocar, só que eu não consegui fazer isso em todos os suportes, então eu roubei o estrado do maestro da minha banda. Foi um desafio bastante interessante. Acho que foi o primeiro desafio, foi tentar perceber como é que ia montar um setup tão grande. Claro que tivemos as nossas circunstâncias de ensaio, de perceber como é que nós nos conseguimos ver melhor, qual é que é a melhor disposição, porque é uma disposição complexa, não é? 2 pianos e produção, acaba sempre por ser um bocado. E principalmente, e até equilibrios entre os pianos, onde é que vamos pôr e tal. Sim, especialmente o facto de termos uma bateria, nestas peças a bateria facilmente abafa todos os outros instrumentos, então de repente há toda uma nova maneira de tocar os nossos instrumentos que tem que ser adaptada a este grupo tão particular, que não tem tanta história e muito menos uma formação deste género de pianos com bateria, que não é assim tão comum. Mas tudo isto vale a pena porque depois é sempre com muita energia e muito entusiasmo, e agora estamos aqui e acho que é por aí. Foi um longo caminho, um grande desafio, mas estou muito contente por isto. Fazia o que podia, ou seja, fiz muito trabalho de leitura de partitura,
numa secretária, Pois para é. tentar imaginar como é que a peça ia soar ou quais são os stickings e as escolhas que eu tinha de fazer. E só mais ou menos em março deste ano é que eu consegui realmente, ok, agora sim já consigo estudar. Não nas condições ideais, mas consegui fazer. E enquanto estava a estudar, estava com um bocadinho de receio da postura do Zach, porque Pois não. eu não Conhecíamos, nunca né? conhecia, e comecei a sugerir pequenas alterações, como por exemplo remover um ou outro instrumento, acho que foi só um que removemos, uma ou outra opção tímbrica, e ele foi sempre muito afável comigo e sempre sim. aceitou muito bem, e mesmo no ensaio foi uma relação muito positiva, Sim, quer sim, dele comigo, quer acredito que de mim para ele. Sim, Eu gostei mesmo sim. muito de trabalhar e de ensaiar a peça. Sim, há muita flexibilidade, não é? Exatamente. Trabalhar com o Zach Browning é muito bom. O Zach Browning é impressionante porque ele já está nos seus 71 anos e ele ainda se comporta como um jovem, tem uma energia contagiante. Eu acho que ele tem mais energia do que nós todos juntos. Achas? Eu tenho a certeza. Mas já te fiz a tocar? Mas mesmo assim, eu acho que ele tem Sim. tão boa energia, Sim. tão E positivo. transmite essa energia também. Tão Sim. positivo. E essencialmente é o entusiasmo e a maneira de também acabaste por tocar nesse ponto da comunicação, a forma como ele fala connosco, a forma como é tão leve, como o trabalho passa rápido, e tem sido incrível, ele é mesmo espetacular. Apesar de nunca o termos visto, a não ser na fotografia, Pois sim. já começou muito cedo a gerar empatia entre o quarteto e o próprio Zé. Eu acho. sim. E até uma coisa muito boa dele no papel de compositor é que ele é um compositor muito flexível, que compreende que no ato performativo, até dependendo das pessoas que estão a tocar a peça, é preciso às vezes mudar algumas coisas, talvez por aspectos técnicos ou às vezes até porque ele sente que naquela altura com aquele grupo se calhar faz mais sentido fazer de outra maneira, às vezes até com as nossas próprias sugestões, ele compreende que se calhar nós até podemos ter razão em determinada coisa e fazemos dessa maneira. Portanto, sentimos sempre um ambiente muito positivo, muito tranquilo, mas com uma dinâmica muito boa, com um ritmo de trabalho muito bom. Estou habituado sempre a enormes fraseados, a formas muito delicadas de fazer uma frase. Depois aqui com o Zach é perceber que é tudo flexível. Eu posso ter uma ideia, posso fazer o fraseado que eu quiser, mas depois no fundo aquilo que interessa é eu estar inserido na dinâmica do quarteto e fazer a coisa realmente pomposa, assim, jeitosa e com boa energia, que é a parte completa, a parte da bateria. Principalmente manter a energia durante toda uma peça é algo desafiante, diria eu, mas manter um piano ou um mezzopiano, o que for, ou seja, dinâmicas mais baixas, e depois manter aquela energia, a intensidade, não é fácil e pode-se acabar por perder, mas ele ensinou-nos um bocado essa coisa de manter a tensão mesmo nesta construção de dinâmicas. E é engraçado porque nós nos ensaios passamos tanto tempo a investir na parte técnica, a tentar arranjar, digamos, uma explicação científica para os erros que estão a acontecer, quando na verdade, na maior parte do tempo, por exemplo, tínhamos uma passagem no final onde havia um problema na entrada. Eu só dizia, man, you gotta breathe, vocês têm que respirar e depois fazer ali uma entrada. E parece uma explicação abstrata, que se calhar não é tão útil, mas na verdade, a partir dessa questão da energia, do sentir o grupo, do ouvir-nos mais, não é uma explicação técnica, mas na verdade é muito mais útil, porque nós às vezes esquecemos dessa parte tal fundamental, que é uma energia, uma dinâmica que o grupo já tem, que nós às vezes, porque estamos tão investidos em querer fazer as coisas tão bem, esquecemos dessa parte fundamental e depois de repente a música sai e flui com muito mais naturalidade. Acho que é uma questão também de dedicação, porque nós estávamos tão ansiosos e preocupados que tudo saísse tão bem, tecnicamente falando de notas, não é? É o que estás a dizer, parece que ele diz coisas óbvias, de pá, que respirem, olhem um para o outro. Não é que nós não saibamos isso, mas estamos tão preocupados que a coisa saia bem, que depois quando ele diz e nós fazemos e nós, pois era só isto que faltava. É sempre nas coisas pequenas, não é, Francisco? É muito bem, pois é.